Senhores, então olha só, conjunto de normas e regras que disciplinam o exercício do direito de punir do Estado. Quem tem o direito de punir é o Estado. O Estado tem que seguir um caminho, o Estado tem que seguir regras. Essas regras nós encontraremos no direito processual penal. Por exemplo, se você quer saber quais os elementos que compõem o crime de estelionato, você não vem no processo penal. Você não vem no processo penal, você vai no direito penal, porque cuida do crime. Se você quer saber se o estelionato admite prisão preventiva, aí é processo penal, tá bom? Voltou aqui. Ok? Direito processual, conceito, já fechamos. Fonte. Fonte do direito processual penal. O que é isso, fonte? Fonte, senhores. Essa matéria introdutória cai mais para PRF do que para PJC, tá? A matéria introdutória cai mais para PRF do que para PJC. PJC já vai cair mais de inquérito para frente, mas eu não posso pular essa parte introdutória, porque cai na PRF. Senhores, não é um conjunto de normas? Sim. Essas normas nascem de algum lugar. Ela emana, ela sai de algum lugar. E nós temos aí os 3 entes da federação. Nós temos União, Estado e município, não é? Quando se fala em fonte do direito processual penal, é para você responder aquela pergunta assim, ó, vem cá, ó, quem é que legisla? Quem é que faz leis sobre direito processual penal? A União. Então, a fonte de produção, quem produz a norma, também chamada de produção ou material, quem produz o material de processo penal, quem produz quem faz a produção do direito processual penal, a União. Então, coloca aí, União, tá bom? Então, você cai na sua prova lá, sobre o direito processual, indique a alternativa correta. Letra A, caberá aos Estados legislar sobre o direito processual penal? Falso. Caberá à União. Coloca aí, observação. Observação. Então, aqui, União. E o município não. E o Estado, em regra, não. Observação. Poderá o Estado legislar sobre processo penal, poderá o Estado legislar sobre processo penal se autorizado pela União. Se autorizado pela União. Vírgula. Através de lei complementar. Através de lei complementar. Vírgula. Em pontos ou ponto específico. Em ponto específico. Aqui, senhores, ó. Quem produz, fonte de produção. Quem produz, União. União, então, senhores, é a regra. A regra é que a União é que legisla sobre o processo penal. A regra é que a União, Congresso Nacional, é que faz leis de processo penal. Entendeu? E os Estados? Os Estados, somente se a União autorizar. E como é que fica na prova? Sobre o processo penal, indica a alternativa correta. Letra A. Em hipótese alguma, poderá os Estados-membros legislar sobre processo penal. Verdadeiro ou falso? Falso, porque não é em hipótese alguma. Tem a hipótese, quando? Se autorizado pela União. A União, imagina os senhores que a União, Congresso Nacional, autoriza o Estado de Rondônia fazer uma lei só para regular prisão preventiva. Lá pode. Agora, o ponto específico, para isso que você colocou. A União, através de uma lei complementar, vai autorizar o Estado a legislar sobre todo o processo penal? Não, sobre um ponto específico. Não pode autorizar o Estado a legislar sobre todo o processo penal. Sobre uma matéria, sobre um ponto, tá bom? Essa é a fonte de produção. Fonte de cognição. Fonte de cognição.
também chamado de fonte formais, fonte de cognição ou fonte formal ou formais. Bom, senhores, nós já sabemos que quem produz matéria de processo penal, assunto de processo penal, é a União. Excepcionalmente, fala Estado, pode legislar sobre esse ponto aqui, sobre prisão, sobre procedimento, sobre liberdade provisória, o Estado, a União autoriza. Agora vem, como é que essa norma chega até nós? Como é que ela vem até o povo? No meio do direito, a gente fala como é que ele chega até o jurisdicionado, não é isso? E essa é chamada de cognição. Cognição é conhecimento. Como é que nós tomamos conhecimento de uma norma produzida pela União? Você vê, você pode conversar até para você. Ó. Como é que nós, jurisdicionado, tomamos cognição, que é conhecimento, de uma norma produzida pela União? Senhores, a fonte de cognição, coloca aí, ó, tá? Fonte material já sei, que é a União, e a fonte de conhecimento, cognição, também formal, como é que ela vem até nós? Aí você vai abrir aqui, ó, abre uma, né, aqui, ó, e faz o seguinte, nós temos a imediata e a mediata. Então, é como se eu perguntasse para você assim, ó, qual é a fonte de cognição do processo penal? Você fala, você quer saber a fonte imediata ou a mediata? A imediata são as leis. A imediata são os tratados internacionais. Sobre o processo penal, indica a alternativa correta, a letra C. A lei constitui fonte mediata do processo penal. Falso. A lei constitui fonte imediata. Entendeu? A lei ou um tratado internacional. Por exemplo, diplomata estrangeiro que estiver prestando serviço para o país dele no Brasil, pode ser preso em flagrante? Não. Porque existe uma proteção do processo penal, um tratado internacional, uma convenção internacional, que impede isso. Então, senhores, fonte de cognição imediata, leis ou tratados. Imediatas. Mediatas, né? Aquilo que não é por lei, mas pode ser através de outra coisa. Costumes. Costumes. Princípios gerais de direito. Costume ou princípios gerais de direito no Brasil, senhores. Aqui é apenas para estudo, mas no Brasil não se tem a tendência de fazer uma regra através de costumes, mas sim através de leis. Entendeu? O nosso sistema, ele é legal, através de leis, tá certo? Mas está aqui para fins de prova, mediata, costumes ou princípios gerais de direito, tá certo? Princípios constitucionais. Princípios constitucionais. O que são princípios, pessoal? Princípios são algumas normas básicas que nem precisaria ou nem precisa constar em determinada lei para ser observada. Não precisa constar em nenhum lugar que, na dúvida, condena ou absolve? Absolve. Não precisa estar escrito em algum lugar que, na dúvida, absolve o réu. Não precisa estar escrito em algum lugar que, enquanto o réu estiver recorrendo, ele não pode ser considerado culpado. Princípios gerais do direito, ou princípios gerais no processo penal, tá? Princípios constitucionais, são aquelas regras impostas, não apenas numa lei, mas principalmente na Constituição Federal, e de obrigação de todos. Primeiro dele, contraditório e ampla defesa. Princípio do contraditório e ampla defesa. Tá? É um princípio constitucional e determina o quê? Tá? Coloca aí, ó. Ninguém pode ser condenado sem
que tenha tido, sem que tenha tido o direito de rebater a acusação, o direito de rebater a acusação e produzir suas provas. Direito de rebater a acusação e produzir suas provas. Senhores, imagina o seguinte, que o sujeito foi preso em flagrante. Cara, se o cara foi preso em flagrante, tem filmagem vendo o cara disparando a arma. Teoricamente, para que você vai ter inquérito policial para investigar aquilo? Para que você vai ter todo o processo para depois ter uma sentença condenatória? Pô, já não tem a filmagem aqui no início da prisão em flagrante? Faz o seguinte, pula isso aqui, ó, e já toca da prisão em flagrante direto uma sentença condenatória. Pode isso no Brasil? Não pode, por causa do princípio do contraditório e ampla defesa. Não, tem que abrir uma fase aqui, chamada fase da ação penal, e assegurar ao réu o direito de produzir a sua defesa. Seja rebatendo, contraditório é rebater, contrapor, contradizer aquilo que estão falando. Ou seja, construindo a prova que ele pretender. Prova testemunhal, prova documental, filmagem, o que quiser, tá bom? Nós estudaremos que esse princípio não tem na fase do inquérito policial, falarei no momento oportuno. Princípio do favor rei ou indúbio pro réu. Princípio do favor rei ou indúbio pro réu. Resumindo, seria isso. Em caso de dúvida quanto às provas, o réu deve ser absolvido. Em caso de dúvida quanto às provas, o réu deve ser absolvido. Ok? Pessoal, não é raro, até é comum. O sujeito, ó, responde inquérito policial, instaura o processo. E, engraçado, o próprio promotor que ofereceu a denúncia, o Ministério Público, para ter um processo, não oferece denúncia, o próprio promotor veio e pediu a absolvição. Ô promotor, mas você não está sendo antagônico, contraditório? Por que você está pedindo absolvição aqui no final, se você mesmo acusou lá no início? Porque no início não precisa de uma certeza para instaurar um processo. Mas para ter uma sentença condenatória precisa de certeza. Se o acusador, se o Ministério Público entendeu que há dúvida quanto às provas, duas testemunhas falam que é o réu, duas testemunhas falam que não são, então tem uma dúvida aí, ó. Deve-se absolver graças ao princípio do indúbio pro réu, tá? Presunção de inocência, princípio da presunção da inocência, Enquanto não transitar em julgado, a sentença condenatória presume-se a não culpabilidade. Enquanto não transitar a sentença condenatória, presume-se a não culpabilidade. Ok? Senhores, nosso sistema, o Poder Judiciário, ele é formado por escalão. Nós temos a primeira instância, a segunda instância, a instância superior e o Supremo. Nós temos a primeira instância, por exemplo, um juiz de direito, que fica nas comarcas. Cidadão comum é processado perante o juiz de direito. Imagina os senhores, que eu, sendo processado por um roubo, aqui, ó. Uma vez condenado, o réu tem o direito de recorrer. Ele entra com recurso para o Tribunal de
justiça. Se manteve a condenação, ele ainda tem o direito de recorrer, se assim for possível, para o Superior Tribunal de Justiça. E ainda para o Supremo Tribunal Federal. Senhores, olha aqui, ó, enquanto o réu tiver a possibilidade de levar a sua reclamação, a sua insurgência, o seu inconformismo com a sentença aos tribunais superiores, às instâncias superiores, significa dizer que ainda não colocou fim. Fim de um processo é igual trânsito em julgado. Fulano de tal teve o processo transitado em julgado. Chegou ao fim. Se chegou ao fim, significa que não cabe mais recurso. Ora, o princípio da presunção da inocência diz o seguinte: enquanto existir possibilidade de recorrer, existe a presunção de que ele não é culpado. Presunção de não culpabilidade. Beleza? Coloca aí, observação. Tal princípio não impede a prisão. Tal princípio não impede a prisão quando a condenação for confirmada, por tribunal de segundo grau. Segundo grau é a mesma coisa que segunda instância, né? Segundo grau, segunda instância é a mesma coisa. Tá bom? Senhores, pega, o sujeito é condenado aqui, recorreu para cá. Opa, se for confirmada a condenação, ele já pode ser preso? Pode, porque no Brasil, senhores, quem é condenado a mais de 8 anos, ele cumpre pena no regime fechado. Foi condenado a mais de 8 anos, é regime fechado sem dó, está na lei. Entendeu? Está lá no artigo 32, 33 do Código Penal. Até 4, aberto. Maior que 4, até 8, cravado, semiaberto. 8 anos e 1 dia, fechado. Muito bem. Sujeito foi condenado na primeira instância, recorreu, o tribunal manteve a condenação, ele está recorrendo para cá. Pode ser preso? Pode. Mas e ele não é presumidamente inocente? É. Mas quem disse isso é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, nosso tribunal maior, né, já por várias oportunidades, firmou o entendimento de que, confirmada a sentença condenatória por tribunal de segundo grau, pode expedir mandado de prisão, ok? Princípio do juiz natural. Princípio do juiz natural. Então, pessoal, cuidado com essa observação aí, né? Sobre o processo penal, indica a alternativa correta, a letra D. O princípio da presunção da inocência impede a prisão do réu, vírgula, em qualquer hipótese, vírgula, enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória. Verdadeiro ou falso? Falso. É isso mesmo, tá bom? Princípio do juiz natural. Coloca aí, ó. Determina que o réu seja julgado, determina que o réu seja julgado por juiz / tribunal, competente, segundo a legislação vigente, segundo a legislação vigente, vírgula. Bem como veda o juízo, você coloca assim, ó, juízo
barra tribunal de exceção, bem como veda o juízo ou tribunal de exceção. Tá bom? Vamos explicar isso aí, ó. Se cair na sua prova esse trem aqui, ó, sobre o princípio do juiz natural, o examinador ele vai querer resposta em dois sentidos, pelo menos em um tem que ter. Primeira coisa, senhores, é isso aqui, ó, competência prévia. Tá? Competência prévia. O que é competência prévia? Para julgar cada caso, a lei, existe uma lei processual determinando qual juiz é competente. Não é eu, réu, que escolho, não é você, promotor, que escolhe, é o juiz que escolhe. Quem definiu a competência é a lei. É a lei que fala que se o sujeito praticar o crime em Cuiabá, se o fato consumou em Cuiabá, não interessa se o autor do crime mora em Cáceres e veio e praticou um crime aqui. Não interessa se a vítima mora em outro lugar e estava aqui de passeio. O que interessa é que a lei fala que a competência é aonde ocorreu o resultado. Está na lei. Ah, mas o réu falou assim, mas eu não quero ser processado aqui porque o juiz da minha cidade é mais brando. Problema dele. Porque o juiz natural igual aquilo que não sai da normalidade. O juiz natural para te julgar, segundo a lei, é aquele que a competência já esteja prevista previamente. O que significa competência prévia? Senhores, se aconteceu um crime hoje e amanhã alterou a competência, não interessa amanhã. Interessa que de hoje para trás existia uma lei determinando a competência, ok? Não bastasse isso, tem a vedação do tribunal, juízo ou tribunal de exceção. O que é isso, senhores? Pessoal, o réu não pode ser pego de surpresa. Tá certo? O réu não pode ser surpreendido criando-se uma vara, porque juízo é vara. Não pode criar só uma vara para julgar fulano de tal. O Estado de Mato Grosso criou a 18ª vara criminal para julgar João da Silva. Não pode, pô. Entendeu? Porque ainda que existe uma competência prevista em lei, tem um tribunal de exceção. Ou seja, não pode criar vara, não pode criar tribunal só para julgar Antônio, Pedro, não. Está ali para julgar quem praticou o delito. É isso, tá certo? Por exemplo, pega aqui a vara do crime organizado. Tá? Sujeito que praticou crime organizado aqui em Cuiabá, ele já sabe que ele será julgado na 7ª vara. Aí pega um caso extremamente polêmico, cria uma outra vara só para julgar esse caso. Não pode, porque isso fere o juiz natural. Não pode criar um tribunal só para julgar Pedro, Maria e Antônio. Ok? Porque aí é tribunal de exceção. Devido processo legal, princípio do devido processo legal. Coloca aí. Todo procedimento deverá seguir as regras. Todo procedimento deverá seguir as regras processuais, vírgula, sob pena de nulidade. Sob pena de nulidade. Tá, senhores? Vamos imaginar que um juiz de direito pediu dinheiro para dar uma sentença favorável. Venda de sentença. Juiz, ele é julgado no Tribunal de Justiça. Claro, porque juiz não pode ser julgado por outro juiz. É julgado pelo Tribunal de Justiça. Imagina, senhores, que um juiz é julgado no Superior Tribunal de Justiça. Ora, para aí, ó.
Esse processo dele foi legal? Não. Porque feriu um procedimento, feriu a competência. Devido ao processo legal, também é dizer que o processo não pode ser maculado por vício, sob pena de nulidade. Por isso que anula, volta o processo, porque ofendeu o contraditório, porque ofendeu o juiz natural. Se ocorrer ofensa aqui, automaticamente ofende o devido processo legal, porque ele deixa de ser legal para ser ilegal. Tranquilo, senhores, aqui são os principais princípios, tá bom? Vamos lá? Uma questão referente a esse tema. O MP de determinado estado, o Ministério Público de determinado estado, ofereceu denúncia contra indivíduo, imputando-lhe a prática de roubo qualificado. Mas a defesa do acusado negou a autoria. Ao proferir sentença, o juízo do feito constatou a insuficiência de provas capazes de justificar a condenação do réu. O sujeito foi acusado, defesa negou a autoria e ficou na dúvida na hora da sentença. Aí ele vai perguntar, nessa situação hipotética, para fundamentar a decisão absolutória, o juiz deveria aplicar qual princípio? Aí vem lá, ó, princípio do estado de inocência, princípio do contraditório, promotor natural, net et judex ultra petita partem, ou princípio do favor rei. Favor rei. Tá certo que o princípio do favor rei, esse princípio, veja aqui, ó, ou vai ser favor rei, ou princípio do indúbio pro réu. Esta prova para delegado preferiu esta expressão, favor rei. Favor rei é a mesma coisa do indúbio pro réu. É só tirar aqui e colocar indúbio pro réu. Tá bom? Estado de inocência não é, porque o estado de inocência está dizendo o seguinte, enquanto não transitar em julgado. Não está falando disso. Está falando de análise de conteúdo probatório. Princípio do contraditório não está dizendo que o juiz negou para ele algum meio de defesa. Então não é. Princípio do promotor natural, que nós nem falamos, mas o promotor natural é aquele... Promotor é o acusador, não é? A lei diz que o réu tem o direito de ser acusado por um promotor lotado naquela comarca quando ele praticou o crime. Imagina os senhores que eu pratiquei um crime em Cuiabá, aí um promotor de Comodoro fala assim, não, deixa que eu vou denunciar esse cara. Não, para aí, ó. O promotor que vai me denunciar é o promotor de Cuiabá. Princípio do ne iat judex ultra petita não é princípio de processo penal, é um processo civil que não tem nada a ver com isso aqui. Ficou, então, favor rei, tá bom? Vamos ver isso aqui? Acerca dos princípios gerais, das fontes e da interpretação da lei processual penal, bem como dos sistemas de processo penal, julgue o item que se segue. O Código de Processo Penal, a jurisprudência e os princípios gerais do direito são considerados fontes formais diretas do direito processual penal. Senhores, lembram que nós falamos das fontes? Ó. Fonte. Da onde nasce? Você chama de produção material. Quem faz? União. Essa norma vem para nós como? Através de costume? Através de portaria? Através de lei. Aí divide-se em duas situações. Cognição, conhecimento, fonte de cognição, fonte formal também. Tá certo? Nós temos a imediata, que também é chamada de direta. Imediata é a mesma coisa que direta. Ora, são as leis, são os tratados internacionais. Mas nós temos aquelas que nem sempre é por lei, que no Brasil quase não se adota, que seriam as mediatas. Nas mediatas nós temos os costumes, nós temos os princípios. Senhores, essa questão quer saber disso aí, olha lá, ó. O Código de Processo Penal
A jurisprudência e os princípios gerais do direito são considerados fontes formais, e fonte formal é a mesma coisa que cognição, porque é formal aqui também, são considerados fontes formais diretas do direito processual penal. Falso, porque desses aqui, o que é direto é só o Código de Processo Penal, porque só o Código de Processo Penal constitui uma lei. A jurisprudência cai para cá, os princípios caem para cá, mediatas. Mediatas é a mesma coisa também que indireta. Aqui eles quis saber, direta ou indireta. Ficou claro aí? Tá? Aplicação da lei processual no tempo. Outro tópico. Senhores, aplicação da lei processual no tempo. Antes de você anotar, nós vamos só contextualizar. Senhores, eu já sei que o processo penal, desde o início até o fim, quero dizer até sentença, deve seguir regras. Eu já sei que quem faz essas regras é a União. Eu já sei que essas regras, elas vêm para nós através de leis, através de tratados internacionais, fonte formal direta. Ou também essas regras poderá chegar através de costumes, através de princípios gerais de direito, indiretas. Beleza, já sei disso. Agora vejam, senhores, um processo não começa e termina no mesmo dia. Um processo jamais começa e termina no mesmo dia. Entendeu? Tá? Aliás, quiçá no mesmo ano. Geralmente um processo passa aí, ó, a depender da complexidade, né, 3, 4, 10, 15 anos, não é isso? Então significa que no decorrer do processo, uma regra pode sofrer alteração. Alteração no tempo. Com o passar do tempo, as regras mudam, não mudam? As leis mudam, é isso que nós vamos estudar. O que acontece? Lá em 2005 era uma lei. Aí em 2012 a lei mudou. Agora em 2019, 2018, o juiz vai dar a sentença. Oh, meu Deus do céu. O juiz vai usar a sentença, usar a lei daqui, ou seja, a partir de 2012, quando mudou, o juiz vai buscar a lei lá da época do fato. É o nosso contexto, então, é esse tópico. Aplicação da lei processual no tempo. Escreve aí. Ó. A lei processual penal, aplica-se imediatamente a todos os processos. Aplica-se imediatamente a todos os processos em curso. Vírgula. Respeitando-se os atos praticados na vigência da lei anterior. Respeitando-se os atos praticados na vigência da lei anterior. Beleza? Tranquilo, senhores. O cara vem para você e fala assim, ó, sobre o processo penal, ou sobre a lei processual penal, indica a alternativa correta. Letra A. A lei processual nova não se aplica aos processos instaurados sob a égide da lei anterior. Falso. Ora, a lei processual penal aplica-se imediatamente. Vamos entender isso aí. Por isso que nasceu o princípio da aplicabilidade imediata. No que tange a norma processual penal, no decorrer do tempo, o Brasil adota o princípio da aplicabilidade
aplicabilidade imediata. Que trem é esse, senhores? Processo teve início em 2004, ok? Em 2008, o processo penal, as regras sofreram alteração. E agora, chega em 2015, o juiz dá a sentença. Tá certo? Senhores, a partir daqui, todas as regras anteriores mudaram. E o juiz, agora, uma audiência, lá em 2010, vai seguir a regra velha ou a regra nova? Princípio da aplicabilidade imediata. Entrou em vigor a lei nova, abandona-se a lei velha. E passa-se a observar a lei nova. É isso que quer dizer o princípio da aplicabilidade imediata. Entrou em vigor a lei, ainda que o processo tenha se iniciado antes dela, tudo a partir dela será de acordo com a nova regra. Ou seja, pessoal, se lá atrás previa que o réu podia ouvir 5 testemunhas, mudaram-se as regras. Ih, cara, só pode ouvir 3 testemunhas. Mas lá atrás falava que era 5. E agora fala que é 3. As testemunhas não foram ouvidas ainda. E agora, vão ouvir na audiência 3 testemunhas ou 5 testemunhas? 3 testemunhas. Entendeu? Por quê? Porque segue a regra nova. Aí alguém vai dizer, opa, mas isso é prejuízo para o réu, dane-se. No processo penal, não vigora o princípio da irretroatividade. No processo penal não tem aquela determinação de que, a lei só pode abarcar o passado se for para beneficiar, negativo. Ainda que seja para prejudicar. Aqui foi prejudicial, ó. Porque, perdeu 2 testemunhas aqui. De 5 caiu para 3, tá bom? Aí surgiu o seguinte, senhores, imagina a zona que ia virar, a bagunça que ia virar, se não existisse uma norma. Muito bem. E aqueles atos processuais praticados lá atrás, que agora não existe mais regras, porque as regras mudaram. O processo não terminou. 2008 mudou o processo penal. E tudo que foi feito para cá, denúncia, recebeu, citou, tudo mudou. Faz o seguinte, uns iriam dizer, anula o processo e começa do zero. Iniciaria tudo aqui. Ou então, respeita aqueles atos que já foram praticados quando ainda existia uma lei vigorando. O Brasil adotou o sistema do respeito aos atos do passado. Juiz, você vai utilizar a regra nova daqui para frente. Mas daqui para trás, não muda nada. Ou seja, não precisa repetir o que já foi feito. Senhores, é uma lógica, né? Porque senão toda hora você teria que anular processo, iniciar do zero. Isso recebeu o nome, pessoal. Tempus rege actum. Tempus rege actum. O ato é regido pela lei do seu tempo. Aqui, entre 2004 e 2008, a esse tempo, não tinha uma lei? Tinha. Então, o ato é regido por aquela lei. O ato é regido pela lei do seu tempo. Então, cuidado com pergunta assim. Sobre a aplicação da lei processual penal no tempo, é correto dizer, aí vem lá, a lei processual penal aplica-se imediatamente assim que entrar em vigor. Até aqui está certo? Vírgula, está certo. Vírgula, devendo ser refeitos os atos que contrariarem a nova lei. Falso. Respeita-se os atos já praticados. Ok? Lei híbrida ou mista. Aí você vai colocar aí, observação. Lei híbrida ou mista. Senhores, primeiro, o que é esse trem? Lei híbrida. Lei mista. Mista, misturado. Aquilo que contém mais de uma coisa, concorda? Lei híbrida ou mista, coloca aí, é aquela que
traz regra de direito material é aquela que traz regra de direito material e de processo penal. É aquela que traz regra de direito material e de processo penal. Senhores, nós temos, quando se fala em direito criminal, ou nessa área criminal, nós temos direito material. O que é o direito material? Senhores, nada mais é do que o direito penal. Nós não somos penal, nós somos processo penal. Será que matar alguém é crime? É uma regra de direito material. Quanto tempo prescreve o crime de roubo? É uma regra de direito material. Tá certo? E nós temos o direito processual penal. Senhores, o ideal é que uma lei trate só de direito penal. Isso não tem nada a ver, essa lei não tem nada a ver com o processo penal. Tem que tratar só de direito penal. Esse é o ideal. Então, nós temos a lei X, né? Lei 9.215, tá? Só de direito material, tá certo? E o ideal é que tivesse uma lei só de processo penal. Esse é o ideal. Em regra é assim, pessoal. Direito penal é um código, direito processual penal é outro código. Esse é o ideal. Só que o legislador, ele pode misturar tudo numa lei só. Em vez de ter duas leis, ele numa lei só, ele traz direito penal e direito processual penal. Você quer ver o exemplo? Lei de droga. A lei de droga, o que é tráfico? Né? Está lá no artigo 33 da lei de droga. Tem um monte de conduta que caracteriza tráfico. Fornecer, expor à venda, né? Trazer consigo, guardar, né? Ministrar. Tem um monte de conduta que é crime de tráfico de droga. Direito material. Mas a própria lei fala o seguinte, delegado, quando prender alguém em flagrante, para você lavrar o flagrante, você tem que ter um laudo preliminar constatando se aquela substância é entorpecente ou não. Pronto. Já não é direito material, é processo penal. Senhores, então a lei, como exemplo, a lei 11.343 de 2006, ao mesmo tempo, criou crime e criou regras. Ao mesmo tempo, criou crime e criou regras. O que o legislador falou? Fez uma lei misturada. Uma lei híbrida, que traz dois impactos. Impacto no direito material, direito penal, porque está lá o que é crime de tráfico, associação, etc. E quais as regras? Lá está dizendo, sujeito que está transportando para uso próprio, não pode ser preso em flagrante. Porque é considerado crime de menor potencial ofensivo. E tem as regras específicas, vai para o juizado, tal. Regra de processo penal. Senhores, essa é a lei híbrida ou mista. Daí vem a consequência que você vai escrever. Para tal lei, coloca assim, para tal situação, deverá ser observado o princípio da irretroatividade, do direito da lei penal. O princípio da irretroatividade da lei penal. Aí você coloca assim entre parênteses. Direito material. Entre parênteses, direito material, fecha o parênteses, vírgula. De forma que só será aplicada a lei nova, se a parte
do direito material, se a parte do direito material for mais benéfica. For mais benéfica ao réu. Senhores, aí vamos lá, ó. Eu já sei que um processo que teve início e no decorrer do tempo saiu uma lei nova, eu já sei o seguinte, que se essa lei for de processo penal, porque esse princípio no direito penal não serve, né? Os senhores devem estudar isso com a professora Laila, isso é para o processo penal. No decorrer do tempo, o processo está andando, mudou a lei, ou lei nova, é você que vai regular daqui para frente. Mas não precisa repetir o passado. Isso nós já sabemos. Princípio da aplicabilidade imediata, princípio do tempus rege acto. Tranquilo. A lei processual penal será aplicada imediatamente, sem prejuízo. Não precisa, respeitando-se os atos já praticados. Beleza. Aí veio esse trem da lei híbrida. Processo está seguindo. Veio uma lei nova híbrida. Ou seja, ela não trata só de processo, ela trata de direito penal e também trata de direito processual penal. E agora, aplica-se o princípio da aplicabilidade imediata? Não. Agora vai observar o seguinte. Essa lei nova, que traz duas partes, por isso híbrida. Esta parte aqui é favorável ou prejudicial? Ah, se for favorável, aplica-se. Ou seja, daqui para cá, será mediante a lei nova, se a parte do direito penal for favorável. Ah, não, a parte do direito penal é desfavorável. Senhores, se for desfavorável, ainda que no processo penal seja favorável, não se aplica. Ou seja, é como se isso aqui não existisse. Lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar. Como é que funciona isso? Sobre a lei penal no tempo indica a alternativa correta. Está lá, letra E. A lei híbrida, em hipótese alguma, será aplicada ao fato praticado antes da sua vigência. Falso. Em hipótese alguma, tornou falsa a alternativa. Porque ela será aplicada se a parte do direito penal for mais favorável. Beleza? Qual que seria uma resposta correta? Vai ter uma alternativa assim, ó. A lei híbrida será aplicada imediatamente. A lei híbrida deverá respeitar o princípio da irretroatividade do direito penal. Verdadeiro. Princípio da irretroatividade não pode retroagir, salvo para beneficiar. Ok? Aplicação da lei processual no espaço. Senhores, é como se você fizesse o seguinte, ó. Olha, eu coloco aqui, ó. Lei processual penal. Ela tem impacto para nós que cai na prova. Ela no tempo e agora ela no espaço. É como se você fizesse um mapa de estudo. Lei processual penal no tempo. Você abrir aqui para você, ó. No tempo, eu vou lembrar de uma palavrinha. Imediata. Na lei processual penal do tempo, aplica-se imediata. Isso nós já estudamos. Se ela muda com o tempo, a lei nova passa a ser aplicada imediatamente, salvo se ela for híbrida. Aí você tem a exceção. E respeita-se os atos praticados. Os atos praticados não precisam ser refeitos. Beleza. Atos praticados. E no espaço? Por que espaço, pessoal? Senhores, pega o Brasil, cara. Ó, você tem 26 estados e mais o Distrito Federal. Nós temos 27, não temos? E agora, hein? Como será regido um processo no Brasil? Será que a prisão em flagrante lá no Acre
as regras da prisão em flagrante no Acre é diferente das regras aqui de Mato Grosso, né? Então, quando se fala em espaço, pessoal, nós estamos falando em território, entendeu? Ou seja, o direito processual penal, no nosso espaço, como é que funciona? Você pega os Estados Unidos, cada país não pode ter sua regra? Pô, tem um que tem pena de... Algum estado da federação tem pena de morte, outro não. No Brasil é assim? Não. No nosso espaço, não interessa se é no Distrito Federal, não interessa... A norma é uma só. É isso que nós vamos estudar agora. Então, vamos lá? Aplicação da lei processual no espaço. Coloca aí, ó. Aplica-se no Brasil o princípio da territorialidade. O princípio da territorialidade, vírgula. De forma que o ato processual praticado em nosso território, será regido pelo Código de Processo Penal. Será regido pelo Código de Processo Penal. Vírgula. Exceto 2 pontos. Aí vamos parar por aí e vamos explicar, tá? Senhores, você escreveu ato processual. Cuidado, porque a prova pode trazer para você um fato. Todo fato praticado em nosso território será regido pela nossa norma processual. Falso. É todo ato. Ato é diferente de fato. Você quer ver? Matar alguém não é um ato processual. Matar alguém é um fato. Porque fato é aquilo que o ser humano pratica. Ato é um acontecimento no meio do processo ou da investigação. A prisão em flagrante é um ato que ocorreu por causa de um fato. É isso, tá bom? Então, para aí, ó. Porque já vi questão assim, ó. Sobre a regra processual, indica a alternativa correta. Letra A. Segundo o princípio da territorialidade, todo fato praticado em nosso território será regido pelo processo penal. Falso. Não é todo fato, é todo ato. Beleza. Significa dizer, pessoal, que se o sujeito praticou um crime lá na Bolívia, então o fato foi praticado na Bolívia, tá vendo? Ele fugiu para o Brasil. A Bolívia descobriu onde ele está. A Bolívia quer fazer uma citação. Essa citação é um ato processual. A Bolívia pode falar assim, pô, o juiz boliviano pode falar assim, ó, o oficial de justiça, como é fronteira aí, vai ali, o sujeito está morando em casa, vai você lá, oficial de justiça, e faz a citação dele você mesmo. Negativo. Agora mudou. Todo ato processual praticado em nosso território deve seguir a nossa lei processual. O juiz boliviano, você não pode mandar o oficial de justiça ir ali, ainda que se atravessar. Você tem que mandar uma carta rogatória lá para Brasília. Essa carta rogatória vai passar por um tribunal competente, vai receber o exequatur, que é execute, e depois que vai ser citado. Porque é assim que diz a nossa lei. E se o ato processual for praticado no nosso território, deve seguir a nossa lei processual. E aí você colocou o Código de Processo Penal, exceto, aí vem lá, ó. Lembra que você colocou exceto, 2 pontos? Primeiro, crime militar. Aí a primeira exceção, crime militar. Senhores, lembra que você colocou assim, ó, Código de Processo Penal, CPP. Mas e se o sujeito... Então, essa é a regra. A regra é que se um ato
processual for praticado no nosso território, segue o nosso Código de Processo Penal, que é a reunião de vários artigos. Beleza. Mas aí vem as exceções. E se for um crime militar? Se for um crime militar, não vai seguir o Código de Processo Penal, vai seguir o Código de Processo Penal Militar, CPPM, Código de Processo Penal Militar. Sujeito é policial militar, ofendeu o seu comandante. Ele é preso em flagrante. Não vai seguir as regras do Código do Processo Penal. Ah, mas não está escrito que todo ato que for praticado no nosso espaço será regido pelo CPP como regra, mas temos as exceções, tá bom? Outra exceção. 2. Tratado ou convenção internacional. Tratado ou convenção internacional. Ok? Senhores, lembra que eu falei do diplomata? Diplomata que está servindo o país dele, aqui no Brasil, numa embaixada, saiu à noite, bebeu, matou alguém. Pode o delegado prender em flagrante? Não. Mas a prisão em flagrante não é um ato? É. E não fala que todo ato que foi praticado no nosso território tem que seguir a nossa lei? Fala. E a nossa lei, lá no artigo 302, fala da prisão em flagrante? Sim. Só que o diplomata, ele é beneficiado por uma convenção internacional. E se ele é beneficiado por uma convenção internacional, ele não entra na regra, ele entra na exceção, tá bom? 3. Prerrogativa de foro. Tá? Presidente da República praticou um crime, está em flagrante. Você pode prender o presidente da República? Não. Em hipótese alguma. Por quê? Porque ele tem prerrogativa de foro prevista na Constituição Federal. Então, aquelas autoridades que possuem prerrogativa de foro, nem sempre seguirá o CPP, o seu processo ou procedimento, porque vai ter uma regra própria. Tá? Leis especiais. Senhores, o ideal é que tudo existisse aqui, ó. Quando se fala em lei especial, porque alguma coisa fugiu daqui. Tá? Ou porque à época, na década de 40, não se tinha aquele crime, ou porque a situação é tão específica que não deu para tratar na regra, e foi tratado numa lei específica. Lei especial, senhores, quando se fala em lei especial, é uma lei que trata de um tema, é a lei que trata de um assunto específico. Você quer ver? Lei de droga. A lei de droga não trata de roubo, não trata de prisão em flagrante no roubo, ela só vai tratar de droga. Entendeu? Tá? Então, existe leis específicas. Ora, se existir uma lei especial sobre determinado tema, ainda que o ato seja praticado no nosso espaço, não se aplica o CPP. Vai aplicar a lei especial. Por exemplo, droga. A lei de droga é uma lei especial. Por quê? Porque só trata do tema droga. Na lei de droga fala, ô, policial, sujeito preso em flagrante ou preventivamente na lei de droga, o inquérito policial tem que terminar em 30 dias. Na pior das hipóteses, prorroga por mais 30. A lei de droga fala isso. Já o CPP fala, não, para aí, ó. Sujeito preso em flagrante, inquérito tem que terminar em 10, sem prorrogação. Para aí, agora eu vou aplicar qual? 10 ou 30 mais 30? 30 mais 30. Por quê? Porque essa lei tratou de um tema específico. Beleza? Tá? Aí, então, ficou resumidamente o seguinte, ó. A lei processual penal no espaço, se o ato foi praticado no nosso território, em regra, aplica-se o Código de Processo Penal, exceto se tratar de crime militar, se tiver um tratado ou convenção internacional dispondo ao contrário do CPP, se o indivíduo réu ou investigado tiver prerrogativa de foro, ou se o tema estiver tratado numa lei especial. Vamos lá, então?
sobre essa bateria, esse bloco. Vamos para as questões aqui. Ó. Em relação à aplicação da lei processual penal, é correto afirmar que a lei, ó, a aplicação da lei processual penal, aqui, ó, a lei processual penal pode ser aplicação no tempo ou no espaço. Sobre a aplicação da lei processual penal, pode ser que venha a alternativa tanto no tempo quanto no espaço. Vamos lá? A lei nova será aplicada sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Verdadeiro. Porque, ó, a lei nova, então, aqui nós temos, lá em 2004, depois veio 2008 e mudou. Daqui para cá não é lei nova? Ó, será aplicada imediatamente, sem prejuízo, ou seja, porque se tivesse prejuízo, tinha que invalidar tudo. Então, correto. Ele só trocou o seguinte: lei nova será aplicada respeitando-se os atos já praticados. Verdadeiro. Vamos ver a B? A lei processual penal não admitirá a aplicação analógica. Falso. Apesar de não ter falado para os senhores, o que é a aplicação analógica? Tá? Temos analogia analógica, senhores. Ó, é quando o legislador ele vem disciplinando várias situações e depois ele abre um leque. Por exemplo, né? Imagina que o legislador fala, ó, matar por emboscada, traição, dissimulação ou qualquer outro meio que dificulte a defesa da vítima. O legislador ele traça alguns itens e depois abre a possibilidade para o juiz alargar aquilo ali. Processo penal admite isso? Admite. Então, falso. Processual penal não se sujeita a tratados. A lei processual penal não se sujeitará a tratados, convenções, regras de direito internacional. Como assim? Respeita-se os tratados internacionais. Falso. A lei nova é mais gravosa. Ao réu terá aplicação imediata, somente para os novos processos que se tiverem iniciado depois da sua promulgação. Falso. Não interessa. Lembra que de 5 testemunhas baixou para 3? Não interessa se a lei nova é prejudicial ou favorável. Ela aplica-se imediatamente. Letra E. A lei nova será aplicada aos fatos pretéritos que eram regulados pela lei revogada. A lei nova será aplicada aos fatos pretéritos que eram regulados pela lei revogada. Senhores, não fala se o processo terminou ou não. Ora, pessoal, se o processo já terminou, entendeu? Não tem que se falar na lei nova. Então, ficou letra A, nova lei será aplicada sem prejuízo da validade dos atos realizados. Porque não é com prejuízo, é sem prejuízo. Sem prejuízo significa respeita o que já foi praticado. Tá bom? Acerca da aplicação da lei processual no tempo e no espaço, em relação às pessoas, julga os itens a seguir. 1. O Brasil adota, no tocante à aplicação da lei processual penal no tempo, o sistema da unidade processual. Falso. O Brasil adota o princípio da aplicabilidade imediata. Senhores, o que é esse sistema da unidade processual? Ó, se o processo iniciou na lei velha, vai morrer na lei velha. Negativo. O Brasil adota o princípio da aplicabilidade imediata. Tá bom? O Brasil adota, no tocante à aplicação da lei processual penal no tempo, o sistema da unidade processual. Unidade significa o seguinte: todo o processo, do início ao fim de 2004, vai finalizar em 2008, não pode sofrer incidência de nova lei. Ele tem que ser uno. Não é verdade. Eu posso, em 2006, ter uma lei. Eu posso, em 2008, ter uma lei. Eu posso, em 2012, ter outra lei. Ó, então, não tem unidade.
Nós adotamos o princípio da aplicabilidade imediata. Entrou em vigor, vai até aqui. Perdeu o valor, entra a outra passa. Perdeu o valor, entra a outra passa a regular. Ok? Em caso de normas processuais materiais, mistas ou híbridas, aplica-se a retroatividade da lei benéfica. Verdadeiro. Tá certo? Então, falso aqui, verdadeiro aqui, né? Para o regular processamento judicial de governador de estado ou do Distrito Federal, é necessária a autorização da respectiva Casa Legislativa, Assembleia Legislativa ou Câmara Distrital. Apesar de não ter falado isso para os senhores, falo agora, senhores. Até um certo tempo, para processar governador de estado, tinha que ter autorização da Assembleia. Porque é assim para o presidente. Para processar o presidente... Olha o Michel Temer. Não pediu 2 vezes autorização para processar o Temer? Pediu. Entendeu? Então, antigamente, 2016 para trás, eu pensava o seguinte. Para governador também é assim. Para processar um governador, o parlamento tinha que autorizar. Então, a Assembleia Legislativa tinha que autorizar. Ou, se fosse governador do Distrito Federal, a distrital. Beleza? Senhores, de 2016 para cá mudou a jurisprudência, né? O ano não lembro mais ou menos, mas hoje a jurisprudência mudou. Para presidente precisa de autorização da Câmara, mas para governador não precisa. Por isso que está falso. Para o regular processamento judicial do governador de estado, é necessária, falso, é desnecessária. Mato Grosso vivenciou isso aí. Ó. Silval Barbosa, por exemplo. O STJ pediu autorização para processá-lo e a Assembleia falou não. Se fosse hoje, não precisaria de pedir autorização. Tá bom? Sinala a opção correta, então. Apenas o item 1 está correto, não, porque ele está errado. Aqui é 2, né, pessoal? 2 aqui. Apenas o item 2 está correto, letra B, alternativa correta, ok? Senhores, inquérito policial, assunto que cai tanto para PRF quanto para PJC, tá? Muito cobrado esse assunto, inquérito policial, por isso que o nosso maior tempo vai ser aqui. Falamos dessa parte introdutória. Vamos para inquérito policial, conceito e finalidade. Vamos lá? O que é o inquérito policial? Conjunto de diligências, realizada pela Polícia Judiciária, conjunto de diligência realizada pela Polícia Judiciária com a finalidade de apurar infração penal, e sua autoria. Ok? Senhora, vamos lá então. Como é que funciona? O sujeito pratica um fato, matar alguém. Daqui já entra o processo? Não. Tem uma fase denominada fase das investigação, onde os senhores atuam. Uma vez investigado, esse procedimento, 50 folhas, 1000 folhas, não interessa. Esse procedimento chamado inquérito policial vai bater lá no promotor, na promotora. Se o promotor, a promotora entender que tem elementos para continuar, o que ele faz? Ele oferece uma denúncia e aí, se o juiz acatar, começa o processo, entra a segunda fase. Primeira fase, fase das investigações. Segunda fase, fase do processo, o que cai para o senhor é chamado fase da ação penal. Ó, fulano está respondendo a ação penal. Ele já pulou o inquérito, não está mais no inquérito. Fulano está respondendo inquérito. Está aqui. O que é o inquérito
que os senhores escreveram. Que trem é esse? Que procedimento é esse? Que fase é essa? Primeira coisa que eu tenho que ter na cabeça é que o inquérito policial é a fase das investigações. E aí, resumidamente, os senhores colocaram. O inquérito policial nada mais é do que um conjunto de diligências. Tá? Diligência é tudo aquilo que o delegado realiza para esclarecer o fato. Ouvir uma testemunha é uma diligência, tá? Uma cariação, diligência. Tudo que é feito no âmbito do inquérito recebe o nome de diligência. Quem trabalha nesta fase, quem atua nessa fase, porque veja bem, senhores, nós temos polícia, nós temos MP, nós temos judiciário e nós temos defesa. Vamos colocar aqui defensor, seja ele público ou privado. São, de certa forma, as instituições que se relacionam ou que atuam nessas fases. Muito bem. Nesta fase aqui, ó, quem desses aqui vão atuar? Conjunto de diligência realizada pela polícia. Entendeu? Quem faz a diligência é a polícia, só que recebeu o nome. Polícia Judiciária. Isso abrindo o que você escreveu aí. Ó. Conjunto de diligência realizado pela Polícia Judiciária. A depender do crime, pessoal, o crime é federal, o crime é estadual, o crime é militar, vai ser o tipo de polícia judiciária. Se for um crime federal, entra a Polícia Federal. Polícia Federal, quando o crime for federal. O que é um crime federal? Crime federal é aquele previsto no artigo 109 da Constituição Federal. Lá vai dizer o que é um crime federal. Por exemplo, crimes contra bens, serviços ou interesse da União. Por que moeda falsa, desde que não seja grosseira a falsificação, a competência é da Justiça Federal e quem investiga é a Polícia Federal? Porque quem presta o serviço, quem faz moeda, não é a Casa da Moeda, não é da União, é um crime federal. Tá certo? Por que o sujeito que falsifica um documento para aposentar, ele responde perante o inquérito é conduzido pela Polícia Federal? Porque o INSS, que é a autarquia responsável por esse serviço no Brasil. Né? Crime praticado contra bens, serviços ou interesse da União, de suas autarquias e da empresa pública. Ó, furto na Caixa Econômica Federal. Quem investiga? A Polícia Civil ou Polícia Federal? Polícia Federal, porque é uma empresa pública. A Polícia Judiciária, que vai realizar o inquérito, também pode ser uma PJC. Polícia Judiciária Civil, quando se tratar de crime estadual. O que é crime estadual? Tudo que não for federal, em regra, cai na estadual. Fala-se residual. Ela pega tudo que não for federal, em regra, porque às vezes não é federal e mesmo assim não pode ser PJC. Então entra o crime militar. Polícia Judiciária Militar, PJM. Polícia Judiciária Militar. Quando se tratar de crime militar. Sujeito desertou. É um crime, está lá no Código Penal Militar, crime de deserção. Tá certo? Quem vai investigar? Mas ele é soldado do Exército. Opa, Exército é da União. Opa, União é federal. Logo que investiga a Polícia Federal. Falso. Porque a deserção é um crime militar que tem uma polícia própria judiciária chamada Polícia Judiciária Militar. Tá aí, senhores, então. Né? O inquérito policial é um conjunto de diligência realizado por uma dessas polícias a depender do tipo do crime. Beleza? E tem a seguinte finalidade, você colocou. Qual a finalidade do inquérito? Apurar a infração. Apurar a infração é igual levantar. Apurar infração penal, que você escreveu aí, ó, é buscar a materialidade. É missão do inquérito levantar a materialidade do crime? É. Entendeu? Por quê? Ora, se um familiar, né, de um morto, registra boletim de ocorrência, dizendo que o sujeito foi encontrado morto em sua casa,
o delegado vai instaurar inquérito policial para ver se realmente tem materialidade. Materialidade é igual a existência. Será que existiu um homicídio ou será que esse sujeito suicidou? Por quê? Isso é interessante para a próxima fase. Se comprovar que ele suicidou, não vai ter processo, a menos que tenha alguém que auxiliou, né? Se comprovar que foi homicídio, terá processo, porque teve a materialidade. É função do inquérito policial levantar se existiu ou não o crime. Existiu o crime, geralmente vai vir na prova para você assim, ó, tem materialidade? Ter materialidade é a mesma coisa que apurar a infração penal. Quem fez, ó, apurar autoria? Apurar autoria. Quem é que praticou? Se o crime existe? Sim, levantou o inquérito policial. Quem praticou? É função do inquérito apontar para o sujeito que, em tese, porque ainda não está condenado, concorda? Em tese, é o autor do roubo. Em tese, é o autor do homicídio. Em tese, é o autor do crime X, Y e tal. Para quê? Para que o Ministério Público, quando vai em cima, não pode ter denúncia genérica. Ah, denuncia qualquer um. Não. O inquérito tem que individualizar quem praticou, em tese, o delito que o próprio inquérito disse que existiu. Tá aí, senhores, então, falamos da conceito e finalidade. Vamos ver aqui essa questão sobre isso? Acerca do inquérito policial, julgue os itens que se seguem, verdadeiro ou falso. O inquérito policial tem natureza... Ah, faltou aqui, né? Faltou natureza jurídica. Vamos lá? Natureza jurídica. Coloca aí, ó. É procedimento administrativo. É procedimento administrativo, vírgula, informativo, é procedimento administrativo, informativo, vírgula, sem contraditório e ampla defesa. Sem contraditório e ampla defesa. Então é assim, senhores, ó, eu já sei que o inquérito policial não é realizado pelo MP, não é realizado pelo juiz, é realizado pela polícia judiciária. E que a polícia judiciária vai colher os elementos de prova para buscar se existiu e quem praticou. Não é isso? Beleza. Esse inquérito policial, ou ele vai ser um procedimento administrativo, ou ele vai ser um procedimento judicial. Senhores, o inquérito policial não é processo. O inquérito policial não é um procedimento judicial. Ele é um procedimento administrativo. É por isso que o sujeito, é também por isso que na fase do inquérito você não fala que o cara é réu. O sujeito passa a ser réu na fase judicial, que é a próxima fase. Ó, realmente, tem provas aqui suficiente para ter o processo. Aí o processo passa a ser judicial. Então ficou assim, ó. Nesta fase é administrativa e esta fase é judicial. Você escreveu, é um procedimento administrativo. A prova adora, os examinadores adoram a natureza jurídica. Sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. Letra A. Trata-se de procedimento judicial, uma vez que é realizado pela polícia judiciária. Falso. De fato é realizado pela polícia judiciária, mas nem por isso é judicial. É um procedimento administrativo. Tá bom? Porque é feito por uma autoridade administrativa, que é o delegado, e assim por diante. Esse procedimento administrativo, ele não acusa ninguém. Esse procedimento administrativo, ele traz uma informação. Se ele traz uma informação, diz então que ele é informativo. Se cair na sua prova, assim, o inquérito policial é um procedimento acusatório, falso. Ele é um procedimento informativo. Só traz informações sobre a existência do crime e de quem, em tese, pode ser o seu autor.
porque não é nem réu. Então, é um procedimento informativo. Informativo é para diferenciar de acusatório. Acusatório é a segunda fase. O processo é acusatório, mas o inquérito é informativo. Ok? O processo é judicial, mas o inquérito é administrativo. O processo é acusatório, mas o inquérito é informativo. Senhores, por ele ser informativo, por não conter uma acusação, não é dado, não é possibilitado neste momento, não é assegurado o direito de defesa. Como é que o sujeito vai se defender se ele nem foi acusado? Ele vai ser acusado lá na frente. Por isso que fala que o inquérito policial é sem contraditório. Você escreveu aí, ó, não tem contraditório. Inquérito policial não tem ampla defesa. Mas você colocou lá no princípio que ninguém pode ser condenado sem que tenha tido o direito de se defender e de produzir a prova? Sim, mas esse direito só se aplica na segunda fase. O inquérito policial não tem contraditório e não tem ampla defesa. Vamos para a prática? Você está lá na delegacia. Eu chego para você, né? Você, escrivão de polícia, representa lá o delegado que está para outro lugar e pedir parar. E eu falo, ó, estou com uma testemunha aí, ó. Vocês estão investigando fulano de tal, estou com uma testemunha aí que vai para o exterior e eu quero que vocês ouçam essa testemunha hoje, porque senão depois vocês não vão conseguir ouvir. O escrivão fala assim, ó, não vou ouvir. Não, você vai ter que ouvir sim, eu vou dizer para você. Você tem que ouvir, porque é o meu direito de defesa. Você vai dizer para mim, não. O seu direito de defesa ainda não aconteceu, ainda nem se iniciou, porque o inquérito policial não tem contraditório, não tem ampla defesa, ok? Só tem uma exceção, coloca aí, observação. Coloca assim, inquérito destinado a expulsar estrangeiro, inquérito destinado a expulsar estrangeiro é obrigatório ou contraditório e ampla defesa. Senhores, então aqui você vai lembrar só disso aqui, ó, regra e exceção. Por que a gente erra na prova às vezes, pessoal? Porque não presta atenção na pergunta. Se a pergunta não se referiu à exceção, esquece a exceção. Se a pergunta não se referiu à exceção, porque o examinador quer a regra. E a regra, no que tange ao inquérito policial, no que tange ao contraditório, no que tange à ampla defesa, a regra é que não tem contraditório e não tem ampla defesa. Tá certo? Agora, a exceção é que é possível o contraditório, deve ter o contraditório, quando for para expulsar estrangeiro. Quem faz esse inquérito é a Polícia Federal, por determinação do ministro da Justiça. O sujeito foi condenado por tráfico de drogas, por exemplo. Não pode a juíza do criminal, da sentença que condenou, falar assim, ó, após o cumprimento da pena, determina a expulsão do condenado. Negativo, juiz. Mesmo que você condenou um estrangeiro a 1 bilhão de anos, tem que ter um inquérito policial feito pela Polícia Federal para, no final, o presidente da República expulsar. Esse inquérito, que é feito para expulsar estrangeiros, só ele é que tem o contraditório e a ampla defesa. Por isso que eu falo que, às vezes, nós erramos, porque a gente responde ao contrário do que pediu o examinador. Sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. Está lá. O inquérito policial é desvestido de contraditório e ampla defesa. Verdadeiro, cara. Ele não perguntou da exceção. Ele falou sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. Falou alguma coisa de estrangeiro? Não. O inquérito policial não possui contraditório e ampla defesa. Olha só. De um lado da minha cabeça, possui sim, pô. E aquele que tem expulsagem? Cara, ele não quer saber. Só se tiver lá, ó. O inquérito policial é desvestido de contraditório e ampla defesa, vírgula. Inclusive aquele destinado. Aí o cara, quando tiver a exceção, o cara vai gritar a exceção para você.
Entendeu? Aqui, ó, vamos lá. Acerca do inquérito policial, verdadeiro ou falso? O inquérito policial tem natureza judicial. Tem natureza judicial? Tem natureza administrativa. Já podia parar por aí. Ó. Aí continua. Visto que é um procedimento inquisitório, é verdade, inquisitório, vamos ver agora, conduzido pela polícia judiciária. Sim, é conduzido pela polícia judiciária, mas nem por isso é judicial, vírgula. Com a finalidade de reunir elementos de informações, sim, é informativo. Necessária a elucidação, esclarecimento do crime. Verdadeiro. Mas essa parte aqui tornou ele falso, beleza? Característica do inquérito policial.